Em julgamento, o brasileiro confessa que entrou nos Estados Unidos ilegalmente e que vendia falsos green cards. Imposto para transferência para o exterior vai impactar milhares de imigrantes. Carolina do Sul vai receber consulado itinerante com serviços para a comunidade brasileira. Economia, Walmart e outras redes varejistas anunciam que vão aumentar os preços. E há 15 dias da temporada de furacões, Defesa Civil alerta que não está preparada para as tempestades. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro foi a julgamento aqui nos Estados Unidos, acusado de vender green cards falsos. Ele se declarou culpado das acusações e também confessou que entrou aqui no país de forma ilegal pela fronteira após já ter sido deportado. O brasileiro foi identificado como Liene Tavares de Barros, de 40 anos. Ele não teve foto divulgada pelas autoridades. O homem morava na pacata cidade de Woburn, em Massachusetts, e foi preso em março após a investigação da polícia sobre venda de green card e cartões do Social Security falsos. Ele acabou detido depois que policiais disfarçados de clientes compraram em situações distintas ambos os documentos por $250. Segundo o Departamento de Justiça, o brasileiro foi deportado dos Estados Unidos em 2020, mas acabou retornando ao país de forma ilegal pela fronteira sul. Não se sabe quando ele começou a venda ilegal dos documentos em Massachusetts. Ontem, diante de um juiz, ele admitiu ambos os crimes. A sentença dele deve ser anunciada no mês que vem. De acordo com a lei norte-americana, pela venda de documentos falsificados, o brasileiro pode pegar até 15 anos de prisão. E pela reentrada não autorizada no país, mais 2 anos. Ele também estará sujeito a uma multa que pode chegar a $500 mil. Liene deve cumprir as penas aqui nos Estados Unidos e depois, mais uma vez, será deportado para o Brasil. Atenção comunidade, amanhã vai ter consulado brasileiro itinerante em Goose Creek, na Carolina do Sul. A ideia é auxiliar os residentes da região, levando serviços consulares bem importantes. Serão 2 dias de atendimento, amanhã e sábado, dias 16 e 17 de maio. Serão oferecidos mais de 15 tipos de serviços consulares, como emissão de passaporte, certidões, procurações, atestados e muito mais. O atendimento deve ser agendado via internet, pelo site e-consular. As vagas são limitadas e o consulado alerta que quem aparecer sem hora marcada não será atendido. O serviço é gratuito e serão cobradas apenas as taxas consulares dos atendimentos solicitados. O funcionamento será das 9 da manhã às 5 da tarde, no endereço que está aparecendo aí na sua tela agora. O Congresso norte-americano vai votar em menos de 2 semanas um projeto de lei que prevê a cobrança de impostos sobre remessas de dólares enviados para outros países. Essa medida vai afetar todos os estrangeiros não cidadãos, o que inclui, claro, quem tem visto e também green card. Até agora, os Estados Unidos não tributavam as transferências pessoais internacionais de dinheiro, mas isso pode mudar. O Congresso americano vai votar neste mês uma taxa fiscal sobre transferências financeiras para fora do país. Se aprovado, o imposto será de 5% sobre toda a remessa de dinheiro feita por não cidadãos. Isso inclui portadores de qualquer tipo de visto, requerentes e residentes de green card, além de trabalhadores indocumentados. O projeto de lei, apresentado na Câmara dos Estados Unidos no dia 12 de maio, determina que a cada $100 enviados, $5 sejam recolhidos na fonte. A votação está prevista para o dia 26 de maio. Se aprovada, vai entrar em vigor no dia 4 de julho. A oposição do governo Trump alega que a administração atual gastou cerca de $21 milhões em operações aéreas para Guantánamo, em Cuba. No total, o Departamento de Defesa realizou 46 voos militares entre janeiro e abril para levar imigrantes acusados de crimes. Os parlamentares democratas alegam que isso representou mais de 800 horas de voo a um custo superior de $25 mil por hora. Os republicanos alegam que no mesmo período, de janeiro a abril de 2024, o governo Biden gastou aproximadamente o mesmo valor em voos de deportação, mas os números da administração Biden não foram divulgados. A seguir, fachada de comércio colapsa no sul da Flórida. E casal de New Jersey é preso acusado de manter filha em cativeiro por 7 anos.
Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho, vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Já voltamos e para falar da viagem do presidente Trump pelo Oriente Médio. Depois de passar pela Arábia Saudita e pelo Catar, o presidente chegou aos Emirados Árabes Unidos, a terceira e última parada. Ele deixou o Catar depois de visitar a base norte-americana, considerada a maior instalação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Trump se reuniu com o sheik Mohammed bin Zayed e convidou ele para visitar a Casa Branca aqui nos Estados Unidos. Ele fechou acordos comerciais e estratégicos e, segundo o governo americano, os investimentos dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos já totalizam $1 bilhão com foco em tecnologias. O presidente norte-americano visitou ainda uma grande mesquita da região, considerada um marco cultural e religioso. O local foi fechado somente para a visita dos líderes. Amanhã, sexta-feira, Trump planeja encerrar a viagem ao Oriente Médio participando de uma foto e de uma mesa redonda com empresários e familiares dos Estados Unidos e também dos Emirados Árabes. Mudando de assunto, uma marquise desabou em uma área de Miami, da Flórida, assustando os moradores e os motoristas que passavam pelo local. Por sorte, a região estava vazia. As imagens voltaram a levantar as preocupações sobre a segurança estrutural dos edifícios aqui no estado. A reportagem é do Eliseu Caetano. Repare na imagem. Um carro passa e, segundos depois, a estrutura inteira desaba. Por sorte, ninguém ficou ferido. O prédio era antigo e estava vazio, em reforma. As imagens assustadoras trouxeram à tona as lembranças da tragédia do prédio em Surfside, que despencou em 2021, matando 98 pessoas. E reviveram o medo de que outros edifícios antigos possam cair a qualquer momento. Desde essa tragédia, o governo estadual aprovou uma lei de inspeção obrigatória para prédios antigos com mais de 3 andares, subindo muito os custos para os moradores em manutenção. Um levantamento público recente apontou que cerca de 2.000 prédios aqui no sul da Flórida ainda não concluíram as revisões estruturais. E na corrida para evitar novos desabamentos, surgiu uma tecnologia que promete ajudar e muito. Prédios, rachaduras e sistema de monitoramento são sensores microeletrônicos que podem indicar onde há corrosão, vazamento e riscos provocados por clima extremo, falhas na manutenção ou solo calcário. Alguns projetos já usam esse mecanismo, mas o Estado ainda precisa aprovar uma exigência para ser aplicado em edifícios residenciais e em construção. Isso pode significar reformas estruturais pontuais e economia de milhões. Não é sobre só norma, é sobre responsabilidade, prevenção e valorização do ativo, do imóvel. Além disso, essa exigência tem impulsionado a modernização urbana. Muitos imóveis antigos estão sendo reformados ou então, em algum deles, sendo substituído por construções que são mais eficientes e mais seguras para os moradores e a todos ao redor. A Força Tarefa Nacional para Solucionar Crimes Antigos segue gerando frutos. Nesta semana, 3 casos foram solucionados na Califórnia, Carolina do Sul e Utah. O artigo do jornal local anunciou o crime em 1973. O caso Douglas Brick sempre foi um mistério para as autoridades. Ele desapareceu enquanto andava pelo campus universitário de Utah. Agora, mais de 50 anos depois, a polícia conseguiu identificar fragmentos de um crânio encontrado no ano passado no fundo de um lago e confirmou: se trata do estudante. Isso foi possível através de novas tecnologias de DNA e cruzamento de dados. Na Carolina do Sul, uma mãe finalmente conseguiu respostas sobre a morte de seu filho 30 anos depois. Autoridades afirmam ter solucionado o caso arquivado do assassinato de Richard Martin em 1995. Embora não haja julgamento porque o suspeito, Bob McLean, morreu há 15 anos, a família finalmente chegou a um desfecho. O jovem foi assassinado por uma crise de ciúmes do suspeito, que não gostou de vê-lo dançando com sua namorada em um bar.
Na Califórnia, a polícia solucionou o assassinato de uma adolescente em 1982. Foi só agora que novas tecnologias de DNA ligaram um suspeito ao crime. Karen Stitt tinha 15 anos quando foi estuprada e morta com 59 facadas. O suspeito é Gary Ramirez, que hoje tem 78 anos. Ele compareceu ao tribunal, onde aconteceu o julgamento do caso décadas depois do crime, e foi sentenciado à pena máxima de prisão perpétua. Um casal de New Jersey foi acusado formalmente na justiça por manter em cativeiro uma criança por 7 anos. A dupla foi detida depois que a vítima, filha deles, fugiu no começo deste mês. Segundo a polícia, a jovem tem hoje 18 anos e começou a ser mantida em cativeiro em 2018. Além de ficar presa, ela sofria uma série de maus tratos e abusos por parte dos pais, Brenda Spencer e Brandon Mosley. A criança foi retirada da escola quando iniciava a 7ª série e desde então foi mantida em um quarto que tinha apenas um balde para ser usado como banheiro. O casal também forçou a filha a morar em uma casinha de cachorro por 1 ano. Os dois foram acusados de sequestro, agressão agravada e abuso sexual. Depois do intervalo, Walmart e outras redes varejistas anunciam que vão aumentar os preços. E a ONU lança uma campanha global para proteger pedestres e ciclistas nas ruas. As Nações Unidas deram início à Semana Global de Conscientização e Segurança nas Estradas. Todos os anos, 1,2 milhão de pessoas perdem a vida no trânsito e mais de 25% das vítimas estavam a pé ou de bicicleta. Existem hoje nos Estados Unidos cerca de 280 milhões de veículos circulando nas ruas e estradas. Esse número cresce cerca de 2 milhões de unidades a cada ano. Por causa disso, a segurança de pedestres e ciclistas continua sendo um desafio tanto no território norte-americano quanto no mundo. Por ano, cerca de 1,2 milhão de pessoas morrem no trânsito e 25% dessas vítimas são pedestres ou ciclistas. Por isso, as Nações Unidas lançaram a Semana de Segurança nas Ruas, uma campanha anual de conscientização dos governos sobre as necessidades de investimentos em infraestrutura. Mais de 400 entidades em 100 países participam dessa ação que exige proteção. Este ano, o evento foca principalmente na segurança e nos desafios de caminhar e pedalar nas cidades. Hoje, no mundo, apenas 0,2% das ruas possuem ciclovias e 80% das vias não oferecem proteção adequada aos pedestres. A OMS lançou um guia para ajudar os governos a promover a mobilidade urbana. O Departamento de Transporte de Nova York está promovendo uma ação para aumentar a segurança de quem anda de bicicleta pela cidade. E estão sendo organizados eventos para distribuir acessórios de segurança gratuitamente, como, por exemplo, capacetes. A ação é também um estímulo para esse tipo de transporte que aumenta com a chegada do verão. Maio é o mês da bicicleta aqui em Nova York. Com a chegada do calor, elas estão por todas as partes. Por isso, o Departamento de Transporte está promovendo a distribuição de capacetes em ações no Queens, Manhattan, Bronx e Brooklyn. Se você ficou interessado, atenção, é recomendado chegar cedo, já que o estoque é limitado. Menores de 18 anos também podem solicitar o equipamento de proteção, desde que um dos pais ou responsável legal esteja junto. Na hora da entrega, uma equipe irá ensinar como ajustar e usar corretamente o acessório. Em datas e locais diferentes, também serão entregues outros itens como lanternas para bikes. E quem utiliza a bicicleta para trabalhar tem a chance de solicitar coletes reflexivos. Atenção para as próximas datas e locais dos eventos de distribuição de capacetes. Dia 17, no Juniper Valley Park, no Queens. Dia 18, no Tecumseh Playground, em Manhattan. Dia 23, no Spuyten Duyvil Playground, no Bronx. Dia 31, no Seth Low Playground, no Brooklyn. A intenção da distribuição é incentivar o ciclismo com segurança. Desde o início do projeto, já foram doados mais de 350 mil capacetes. Pedalar é seguro e é saudável, mas precisa ser feito adequadamente. Capacete para proteger sua cabeça, óculos de proteção ou óculos de proteção solar para proteger seu globo ocular. Podem vir fagulhas, podem vir uma série de coisas aí e machucar sua vista. E luvas. Lembre que se você cair ou se você apoiar em algum lugar, a primeira coisa que você vai usar, as mãos. Então existem luvas adequadas para isso.
A Prefeitura de Nova York faz uma ampla campanha para que a população utilize bicicletas, alegando que é um meio de transporte eficiente, acessível, saudável e ecológico. A cidade tem mais de 140 quilômetros de ciclovias e, por ano, registra cerca de 226 milhões de deslocamentos feitos com bikes. Andar de bicicleta é saudável, especialmente quando você anda alguma distância, te ajuda na saúde, no condicionamento físico. A mobilidade urbana fica melhor. Tem uma série de vantagens em andar de bicicleta. É um esporte de pouco impacto se feito corretamente, né? Ajuda a fortalecer pernas, ajuda a fortalecer o core, enfim, ajuda a fortalecer o coração, mas você precisa pedalar razoavelmente. Os dados mais recentes do Índice de Preços ao Consumidor foram divulgados e mostram que a inflação desacelerou para sua menor taxa anual em mais de 4 anos. Isso levou os preços de alimentos a uma leve queda, mas vai ser por pouco tempo. Os maiores varejistas do país, como o Walmart, anunciaram que vão subir todos os preços. E, além disso, os custos de moradia no país também estão subindo. Em abril, a inflação anual caiu para 2,3%. E isso fez os preços gerais subirem apenas 0,2% em relação ao mês anterior. This was within the range of expectations, but on the lower end. Hoje, 3 setores conseguiram reduzir os preços, como combustível, passagens aéreas e alimentos. Os ovos, por exemplo, estão 12% mais baratos do que no mês passado. Mas esse alívio no bolso não vai durar. Gigantes do varejo, como o Walmart, alertam que, por causa das tarifas do presidente Donald Trump, vai aumentar os preços nos mercados. E já neste mês, o CEO da empresa diz que está fazendo o possível para manter os valores dos produtos baixos, mas que se torna impossível não repassar as taxas para os consumidores. Hoje, todo produto que entra nos Estados Unidos está sujeito a uma tarifa de 10%. E a maioria do que vem da China tem imposto de 30%. There's a lot of businesses that still have pre-tariff inventories. And as those dwindle, they will be forced to import more items. And if those are at higher costs, they may pass those costs on to consumers. Outra má notícia é que os custos de moradia seguem aumentando no país. O analista financeiro Stephen Cates diz que isso é preocupante, porque esses são um dos maiores gastos de um orçamento familiar. That's one of the biggest costs that people have. O especialista alerta que o futuro econômico é sombrio e que os Estados Unidos ainda estão bem longe de se estabilizar. E os custos anuais de cuidados infantis também continuam a crescer aqui nos Estados Unidos. Um novo levantamento mostra que houve um aumento de 29% desses custos entre 2020 e 2024. No ano passado, o valor médio nacional de cuidados infantis chegou a $13 mil. Isso de acordo com o relatório da Child Care Aware of America. Isso significa que hoje em dia são necessários 35% do orçamento familiar para arcar com os gastos de uma criança. Além disso, colocar uma criança em uma creche hoje custa 19% a mais do que o preço médio de um aluguel em todos os estados norte-americanos. Analistas apontam que os altos custos para cuidados infantis estão entre os principais motivos para as mulheres decidirem ter menos filhos. E, segundo o CDC, a taxa de fertilidade aqui no país está próxima a um nível histórico de baixa. No próximo bloco, pior seca em 13 anos ameaça a região turística de pântanos e crocodilos. E há 15 dias da temporada de furacões, Defesa Civil alerta que não está preparada para as tempestades. Em 15 dias, começa a temporada de furacões aqui nos Estados Unidos. E a Defesa Civil, chamada de FEMA, disse hoje que não está pronta para o que vem pela frente. Com pouco pessoal e suspensão de análises e pesquisas, funcionários da agência temem não conseguir dar respostas adequadas aos desastres. Com os furacões chegando, nuvens escuras pairam sobre a Agência Federal de Gestão de Emergências. Funcionários da FEMA alertam a população de que não estão preparados para as tempestades e os danos que elas causarão. De acordo com uma análise interna da FEMA, obtida pela CNN, a agência está com dificuldades de coordenação mínima com os estados e isso vai desacelerar as respostas de emergência. O documento também revela que há uma baixa de 30% de pessoal por causa das demissões da Casa Branca.
Além disso, desde a mudança de gestão, funcionários estão confusos sobre a moral e a missão da agência. O governo Trump vem repetidamente chamando a FEMA de ineficaz e desnecessária e diz que pretende terminar com a defesa civil. We're starting to see at these events where they're stopping the classes, they're not having not funding the training as of right now. No mês passado, a cidade de West Palm Beach, na Flórida, divulgou este vídeo onde o chefe dos bombeiros e gerente de emergências denuncia que o governo federal cancelou todos os treinamentos da Defesa Civil em todo o estado. Hora da previsão do tempo, vem com a gente checar as temperaturas aqui no telão. Em Boston, previsão de mínima de 61. Da faixa de Nova York até a capital Washington, trovoadas. Esse mau tempo segue até Norfolk. Em Atlanta, previsão de sol entre nuvens com máxima de 90 e na Flórida o sol brilha em todo o Sunshine State, máxima de 94 em Tampa. Em New Orleans e Houston, ali no Golfo, previsão é de tempo encoberto. Em Brownsville, a gente tem o sol brilhando forte com máxima de 95. Em San Antônio, olha só, gente, a máxima de 3 dígitos, 102 graus de calor. El Paso, sol brilhando forte, não tem previsão de nuvens ao longo do dia. Albuquerque, o mesmo cenário com máxima de 82 graus. Já em Phoenix, máxima de 95, mínima de 69. Los Angeles, a gente tem tempo encoberto. Las Vegas, sol entre nuvens também com mínima de 69, máxima de 88. E São Francisco, mínima de 52, máxima de 68 também. A Flórida enfrenta a pior seca em mais de uma década e um dos locais mais afetados com esse clima é Everglades. O resultado disso é um cenário desolador. Os enormes pântanos estão secando e vários animais morrendo. Passeios tradicionais de aerobarcos nos Everglades já não estão mais acontecendo. O nível de água dos pântanos, que antes ocupava uma área do tamanho de New Jersey, reduziu tanto que agora resta menos da metade disso. É a pior crise hídrica da Flórida desde 2012. 84% do estado enfrenta uma seca extrema. A previsão não é animadora. São esperadas chuvas esporádicas e escassas no próximo mês em algumas partes do estado. Especialistas temem que a situação piore no verão. A vida selvagem do Everglades está sobrevivendo apenas em pequenos bolsões de água. O Departamento de Proteção Ambiental da Flórida está correndo contra o tempo para salvar a região lotada de crocodilos, peixes, aves e outros animais. As autoridades alertam que a situação é grave, crítica e ameaça o Everglades. Além disso, apontam que o cenário de seca favorece o aparecimento de incêndios florestais. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, segue na nossa programação porque está chegando o Rico e Lázaro. A gente se encontra de novo amanhã. Até lá!